Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para trazer para vocês as últimas notícias aí de como está essa questão da reforma tributária, as regulamentações, aqueles projetos, né, que estão sendo acumulados aí para serem discutidos lá no Senado a respeito dessas mudanças. Vamos trazer essa informação para vocês, vamos trazer também para vocês a possibilidade da mudança do IVA dessa reforma tributária, que ainda nem começou, mas que deve sofrer um aumento já previsto aí pelo próprio Senado, pela Comissão de Justiça, que deve levar a alíquota aí para um percentual bem maior do que os 26,5% idealizados anteriormente. Vamos passar também para vocês aqui outras três informações. A primeira é que o empreendedor hoje ganhou um prazo um pouquinho maior para regularizar as dívidas do Simples Nacional, que era para acabar até o final desse mês, agora de dezembro, mas vai ser prorrogado até janeiro. Uma boa notícia para quem tem alguma situação aí defeituosa, né, ou que está com algum problema, para poder regularizar e manter o Simples para não perder esse direito a partir de 2025, tá bom? Eu vou também aqui para vocês uma análise, o impacto que o pessoal está causando com as reformas tributárias e qual o impacto disso para os regimes de tributários das empresas. Será que ainda vale a pena continuar no Simples Nacional, no lucro real do presumido? Qual é a percepção disso realmente perante o mercado? E aí, para finalizar para vocês, vou mostrar uma pesquisa também mostrada aqui pelo governo e levantada aí também para algumas empresas e índices, de como anda a percepção do brasileiro sobre a economia. Melhorou, piorou, se mantém igual? Como que será que está essa educação financeira do brasileiro? Será que ele tem essa percepção de mudança? Vamos fazer análise com vocês. Mas antes eu aproveito para pedir aqui para vocês, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de curtir e compartilhar as informações, lembrando que o nosso objetivo é sempre trazer para você que já empreende ou deseja empreender no Brasil, informações importantes para que você continue mantendo o seu negócio, desenvolva o seu negócio, ou pense realmente como prospectar melhor seus negócios, seu plano de negócio no futuro, tá bom? Aproveito também para pedir para você, acesse o nosso site em www.prodel.com.br. Conheça um pouquinho mais sobre nosso software, nossa gestão, nossas consultorias, nossos parceiros fiscais, parceiros de contabilidade, advogados tributários, que trabalham conosco, nos auxiliam no dia a dia também aqui para vocês, tá bom? Aproveito também para agradecer a vocês aí por terem assistido os vídeos, ajudado a gente a crescer ao longo desse período também, e aos nossos parceiros aqui também, ao pessoal de toda a Prodel Tecnologia de Informação, que me ajuda, que ajudam a gente a desenvolver esse canal, esse vídeo aqui também para vocês, e mantê-lo sempre atualizado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para vocês já com antecedência. Vamos entrar então nessas abordagens com máxima clareza, trazer para vocês informações objetivas realmente, que ajudem vocês na percepção do dia a dia do seu negócio também. Então vamos entrar isso com tudo logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal, vou começar então falando a respeito dessa mudança das regulamentações da reforma tributária, que houve grandes mudanças e alterações nesses projetos, de como isso vai estar para vocês. Vamos fazer essa análise aqui com vocês então. Então a comissão, aí no caso tabelada de Constituição e Justiça, o CCJ do Senado, aprova a regulamentação da reforma tributária com alterações. Que alterações são essas que a gente vai constituído? A base da reforma tributária, que é a constituição do IBS, do CBS, o imposto seletivo, né, adotado aí como se fosse o imposto do pecado, por assim dizer, e outras, já está praticamente definido. Está sendo discutido agora são alterações, isenções, reduções de alíquota, alguns benefícios para entidades, grupos e classes. Então isso já está sendo feito. Então vamos lá. Os parlamentares excluíram armas de fogo e bebidas açucaradas do imposto seletivo e ampliaram o rol de serviços beneficiados com alíquota reduzida em 60%. Entre outras mudanças no relatório do senador Eduardo Braga. Só para a gente dar um parecer a respeito, sobre a exclusão de armas de fogo, de benefícios, esse tipo de coisa, eu acho que é meio complicado. Ó. Excluir as armas de fogo e bebidas açucaradas do imposto seletivo. Armas de fogo, não que a gente defenda realmente o uso de porte, tipo de coisa, a gente sabe que é um direito do cidadão se defender, né? Principalmente com o Brasil, que infelizmente vem sofrendo bastante, né? Com segurança, né? Com alguns caos aí civil causados, mas realmente eu acho que vai trazer talvez um pouquinho de problemas. As bebidas açucaradas, a gente vai comentar a respeito disso, eu sou a favor realmente da exclusão delas, eu acho que o governo tem que criar um projeto para reduzir talvez, não só as bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, de criar um projeto para redução realmente desse tipo de bebida, ou esse tipo de consumo de coisas maus, né, e transformar realmente esse projeto de uma forma sadia para as pessoas e para a população de médio e longo prazo. Conversar com os fabricantes, né? Olha, vamos trocar para um substituto mais saudável, vamos fazer uma redução gradativa até chegar num ponto denominador melhor para todo mundo. Bom, vamos lá. Após 8 horas de discussão, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado na noite de quarta-feira, dia 11.
A proposta deve ser analisada pelo plenário já nesta quinta-feira, dia 12/12, foi ontem, tá, pessoal? Eu vou trazer essa atualização para vocês. Foram alterados diversos pontos do relatório do senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas, ao projeto de lei provisória 68/2024, que é justamente a reforma tributária. Ele disse ter reanalisado mais de 100 emendas durante a reunião. Entre os pleitos estão a inclusão da erva mate na cesta básica, redução para 60% dos tributos sobre o consumo de biscoito e benefícios à água mineral. Além disso, na parte final da reunião, quando foram examinadas as emendas destacadas pelas bancadas, o PL conseguiu excluir armas e munições de cobrança do imposto seletivo. O PSD conseguiu suprimir o IS às bebidas açucaradas, inclusive com declaração de voto pessoal do próprio relator. Bom, e aqui também algumas outras coisas que eles já trazeram também de notícia e atualização. Eu separei os principais para mostrar aqui para vocês, pessoal, que isso impacta diretamente não só as empresas, mas a gente como consumidor final. Conta de água. Os integrantes do colegiado votaram 6 trechos de forma separada do relatório. Os destaques de bancada. Em destaque do Partido Liberal, o PL, os serviços de água e esgoto passaram a ter redução de alíquota em 60%. Antes estava previsto na regra geral e sujeito ao imposto cheio. Isso a gente sabe que se realmente houvesse a cobrança de forma integral, como o governo queria, né, pessoal, como foi passada, iria ter um aumento para nós as contas de água, o consumo e, consequentemente, todas as demais. As empresas que usam água, essas coisas, teriam que repassar esse custo. Então, graças a Deus, aí realmente a participação deles, isso foi realmente tendo uma redução. Isso para nós é muito bom e muito bem-vindo, tá, pessoal? Serviços. Uma das consequências da reforma tributária será o encarecimento do setor de serviços. Já destacamos isso para vocês. Caso vocês não tenham visto, vejam aqui no nosso canal, vejam nossos vídeos anteriores que a gente fala sobre a reforma tributária, o impacto para o prestador de serviço. A gente vai falando a respeito disso, que é um dos mais penalizados, infelizmente, que é a reforma tributária. E vamos ver o que eles falaram a respeito disso. Na opinião do senador Laércio Oliveira, do PP de Ceará, que é o mais penalizado, diversos senadores pediram que Braga aumentasse exceções da alíquota padrão para determinados serviços. É o caso da redução de 60% para atividades de condicionamento físico, proposta pelo senador Ciro Nogueira e acatada por Braga. O serviço veterinário também recebeu um tratamento favorecido, com a aprovação dos destaques do Podemos. E por último também, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, autor da emenda aprovada, que reiterou a distinção entre médico veterinário e médico de saúde humana. Os planos de saúde prestados por cooperativas médicas, como Unimed, obtiveram a dedução na base de cálculo do imposto de todos os bens e serviços médicos adquiridos para seus associados. Antes, apenas 50% desses gastos seriam reduzidos, o que não ocorria para planos de saúde de outras operadoras que não sejam cooperadas. Para o senador Cid Gomes, haveria desigualdade na concorrência. Então você vê que eles começaram realmente a fazer uma distinção, uma separação, uma avaliação melhor. Na caso aqui, você vê que eles separaram a questão também do médico em duas classes, de duas formas diferentes. O médico para animais, que é a parte veterinária, que nós falamos a respeito disso para vocês, que isso acabaria impactando no aumento das carnes, também no aumento de outros tipos de serviços, que a gente tem esses animais aí que não são necessários para consumo humano. Então, muito bem-vindo, parabéns aí realmente ao projeto que foi feito, essa redução. Isso realmente vai ajudar muito nós, os brasileiros aí, essa percepção aí de que a reforma vai trazer algum benefício para nós. Do outro lado, a gente vê aqui que aí também teve essa avaliação deles por parte dos planos de saúde. Os planos de saúde, realmente, como a gente vem acompanhando aí, tem tido muita reclamação, alguns tipos de ruídos aí interno. Eu espero que realmente não só essa reforma aí de tributária mexa nessa parte das alíquotas, mas também como a nossa parte de saúde e medicina, olhem para essa forma também a nível de investimento, tá, pessoal? Para que a gente possa realmente evoluir, trazer outros benefícios aí, além do que o impacto que vai ser causado pelo governo. Mas vamos lá. Alíquota. O impacto nas mudanças da alíquota, percentual usado para calcular o tributo, a ser utilizada como regra na cobrança de todos os itens e serviços, foi alvo de divergência dos parlamentares. Para o senador Rogério Marinho, do PL, a cada tratamento diferenciado ou como redução de alíquota, a alíquota padrão aumenta. Segundo ele, o Ministério da Fazenda estimava em 25% a alíquota do IVA, que é a soma do IBS e do CBS, tá, pessoal? Quando apresentou o projeto, e já beirou os 28% quando o texto saiu das câmaras dos deputados. Então, este é o ponto que eu estava querendo chegar ali para nós, pessoal. Conforme o governo vai isentando carne e outras coisas para valorizar a gente, para dar realmente uma condição melhor de preço de compra, poder mais da qualidade realmente na compra de produtos com redução, por outro lado, o governo não está abrindo mão desse dinheiro que está arrecadando. O que ele está fazendo em troca? Ele está aumentando uma alíquota padrão para que os outros tipos de bens e serviços e produtos cubram e paguem esses que estão entrando na isenção.
Gente, é complicado esse tipo de coisa, né? A gente sabe que na verdade acaba sendo um toma lá da cá, a gente acaba sendo enganado, a gente ganha a percepção que a gente vai melhorar, que a gente vai ter uma redução, por exemplo, nas carnes, na conta de água, na conta de luz. E do outro lado, outras coisas que também são bem essenciais para nós, aí como transporte, locomoção, vão ter alíquotas aumentadas. O governo realmente acho que tem que parar um pouquinho com essa ideia, essa mentalidade arrecadatória e começar a pensar realmente na população como um todo. Vamos cortar despesas, vamos reduzir a despesa do próprio governo, vamos fazer uma reforma administrativa no próprio governo, vamos no ministério para que a gente não dependa tanto de arrecadação, senão vai chegar num ponto que é insustentável isso para a economia, tá, pessoal? Bom, passando para o segundo tópico aqui para vocês, como ele comentou ali, você viu que já falou sobre a questão do aumento dessas alíquotas. Olha só o que foi apresentado agora por eles, pessoal. Mudança em relatório no Senado leva a alíquota do IVA para 28,1%. De acordo com dados da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, atualmente o maior percentual é cobrado pela Hungria, que tem uma taxação de 27%. Então, assim, quando começou, eles falando, o Brasil praticamente era o segundo país que teria a maior alíquota do IVA do mundo. Com essas mudanças que o governo vem praticando, já vamos ter a maior. Gente, o governo tem que mudar essa percepção dele, senão a gente vai caminhar realmente para um revés muito negativo no Brasil. O relato no Senado do principal projeto de lei da regulamentação da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, apresentou na segunda-feira, dia 9, seu relatório com mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara. Se aprovadas, as novas emendas vão representar um impacto extra de 0,13% no percentual sobre a alíquota padrão do novo imposto sobre o valor agregado, o IVA, como falei, que é a soma do IBS e do CBS, que vai substituir os atuais tributos sobre o consumo. Com isso, a alíquota média subiria para 27,97%, considerando que saiu da Câmara no momento 28,1%. Então você vê, nós já estamos beirando os 28% de alíquota. E a gente só vê aumentar, a gente não vê nenhuma discussão para redução dessa alíquota. Exatamente o oposto. Conforme estão dando mais desoneração, redução de impostos de algumas classes específicas, produto específico, o geral, porque é de forma generalizada para todo mundo, vai subindo. Bom, o maior percentual hoje cobrado pela Hungria tem uma taxação de 27%. Braga avalia que a alíquota final pode cair, olha só como que ele imagina que pode cair, pessoal. Com a esperada redução da sonegação e automatização das cobranças, já que a reforma deve abrir caminho para a simplificação do sistema. Repetindo, vamos lá, olha só, pessoal. Ele, Eduardo Braga, avalia que a alíquota pode cair com a esperada redução da sonegação e automatização das cobranças, já que a reforma deve abrir o caminho para a simplificação do sistema. Que simplificação são essas, pessoal? O que a gente comenta? Hoje as empresas, tudo bem que tem aquelas empresas, talvez até por uma questão de mau caráter, uma questão de alguns problemas, acabam sonegando impostos. Mas tem muitas empresas que a situação financeira acaba fazendo deixar de recolher alguns impostos para tentar sobreviver no mercado e de manhã recolher. O que o governo está falando dessas automações é exatamente o quê? É o Drex, que vai facilitar o governo no controle do dinheiro, que vai evitar a sonegação fiscal. É a questão do cashback. É o speech payment, que o governo vai fazer a arrecadação da alíquota no momento do pagamento já feito pelo cliente junto ao consumidor, ou seja, no momento da venda que é constituída. Então vocês verem que o objetivo deles, infelizmente, é arrecadatório. Bom, vamos lá, abre aspas aqui para o que ele disse. O aperfeiçoamento que nós fizemos na simplificação e segurança jurídica me leva a crer que teremos uma redução brutal da sonegação e do contencioso jurídico tributário. Portanto, eu acho que a redução na alíquota padrão será muito maior do que 0,13, afirmou ele. Nós estamos confiantes de que teremos uma redução significativa a partir do avanço que nós conseguimos nessa área que era fundamental. Sem comentários, né, pessoal? Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre os relatórios apresentados. Ontem trouxe mudanças em pontos como tributação dos imóveis e a inclusão de armas e munição no chamado Imposto do Pecado. Olha isso aqui com detalhe, pessoal. Das 1.998 emendas apresentadas pelos senadores, Braga incluiu 645 ao texto. Técnicos ponderaram que, como a tendência é o IVA ficar acima do patamar de 26,5%, considerado como uma trava pelos deputados, o governo terá de apresentar propostas para equalizar a alíquota já na primeira revisão. O período de teste já começará em 2026 e a previsão é de que o sistema entre em operação plena a partir de 2030. Já estamos chegando em 2025, pessoal, então daqui a 5 anos. Para esses técnicos, a tendência é de que haja ganhos que diminuirão a alíquota,
com a redução da sonegação e automatização das cobranças. Ainda assim, se for necessário usar a alíquota média, o governo deve apresentar a primeira proposta em 2031, para que passe a valer em 2032. Então, vocês veem o que eles estão comentando aqui, pessoal. A definição da alíquota que acontecer agora vai ficar assim praticamente congelada até 2031, quando poderá ser revisada. Então, estamos falando de um período de 5 a 6 anos aí que nós vamos estar, que começando em 2026, como ele mencionou aqui, que nós vamos ter uma alíquota cheia com alto percentual. Lembrando que esse imposto, quando começar, ele não vai começar com a alíquota cheia, tá? 26,5%. Ele vai ter uma graduação, 10, 20, 30%, até a sua completa instituição. No entanto, os impostos atuais, PIS, COFINS, ICMS, IRPJ, companhia, vão continuar até meados da sua extinção, que é 2033. Então, pessoal, olhem isso com calma, conversem realmente com as contabilidades, avaliem os seus negócios, porque o impacto disso, de curto, médio e longo prazo, principalmente a partir de 2026, é muito significativo. Ano de 2025 é um ano preparatório para essas mudanças. Então, siga o dever de casa, pessoal. Faça essas avaliações. Se precisar de ajuda, entre em contato aqui conosco da Prodel. Temos também advogados tributários, analista e contador que podem auxiliar vocês. Temos todo o prazer de auxiliar e passar para vocês essas informações, tá bom? Bom, como comentou aqui, essa avaliação foi feita no dia 12, só que, no entanto, acabou não sendo dada continuidade porque não houve quórum da Justiça para validar essas informações, tá? Bom, um outro ponto importante falando a respeito disso aí para você que hoje é do Simples Nacional é que o governo deu uma extensão para as pessoas do Simples Nacional, as empresas que assim estão constituídas, de regularizar as dívidas para não perder esse prazo, até agora final seria de dezembro, mas foi prorrogado até 2025 em janeiro, para que você possa se manter no Simples Nacional. Lembrando que a saída do Simples Nacional acarreta uma série de impactos, como obrigações tributárias, além do aumento de alíquotas que vocês têm hoje. Então, olhem isso com cuidado, avaliem essas informações para que vocês não tenham surpresa, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prorrogou o prazo para adesão de microempreendedores individuais, do mês, e as micro e pequenas empresas, MPE, aos editais para regularização das dívidas do Simples Nacional. A nova data passa a ser janeiro de 2025, no dia 31 às 19 horas, e não mais fim de dezembro como estava estipulado inicialmente. Há benefícios aos empreendedores interessados em aderir ao edital, como descontos do valor da dívida, podendo abater até 100% dos juros, multas e encargos legais, e a flexibilidade para dividir o pagamento em até 133 parcelas, adaptando-se à capacidade do pagamento do contribuinte. Tá? De acordo com o perfil da empresa e da dívida, são analisados para determinar os benefícios oferecidos. A adesão pode ser realizada via portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda. Nele, o empresário pode fazer simulações a fim de escolher a modalidade que mais se adequa à sua realidade financeira. A iniciativa é voltada para empresas que foram inscritas até 1º de agosto deste ano. São duas modalidades de benefício no edital, tá, pessoal? A primeira é aplicável apenas a débitos iguais ou inferiores a 20 salários mínimos. O valor das prestações não pode ser inferior a R$ 25,00 para mês e R$ 100,00 para os demais contribuintes. Eu vou deixar esse link aqui fixado no primeiro comentário, para caso vocês queiram entrar, fazer essa consulta de possíveis débitos que possam ter do Simples Nacional, para vocês possam pensar nessa regularização, tá, pessoal? Isso é realmente uma iniciativa boa, óbvio que o governo não está dando isso de graça, o objetivo do governo é arrecadatório, né? A gente sabe disso, mas nós temos que pensar em vocês como empresário, vocês como contribuinte, vocês como consumidor, que realmente é uma vantagem muito boa para que vocês não percam o Simples Nacional e possam realmente estar se regularizando. Tá bom, pessoal? Bom, o quarto assunto da semana, para a gente finalizar também alguns pontos aqui, falando do Simples Nacional, é qual o impacto disso se a gente sair do Simples Nacional? Será que hoje ainda vale a pena estar no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido? Como avaliar, como decidir qual é o melhor regime tributário? Esse levantamento foi feito, a gente tem essa discussão basicamente todos os dias, né, aqui dentro da Prodel, com nossos clientes, com parceiros de negócio, sobre manter ou não manter determinados clientes em alguns regimes de tributação. Eu vou dar o aval aqui para vocês sobre o que a gente acredita, o que a gente analisa, mas vamos primeiro ler um pouquinho sobre a reportagem. Qual o regime tributário ideal para a sua empresa? Simples, lucro real, lucro presumido. A escolha precisa ser feita no início de cada ano e não pode ser alterada. Reforma tributária não interfere na decisão para 2025, mas a reoneração da folha e o fim de outros benefícios fiscais precisam ser considerados. Então, olha só, pessoal, como está comentando aqui,
Não é apenas uma decisão de olhar a empresa internamente, de como ela atua para optar pelo regime. Não pode esquecer a parte externa, principalmente o que o governo impacta no negócio da sua empresa. E o que ele está falando? A própria reforma tributária já começa a interferir em algumas decisões. Talvez não de imediato agora para 2025, mas outros decretos, outras coisas que o governo vem fazendo, como a extinção da desoneração da folha, né? E vários benefícios fiscais estão sendo suspensos, inclusive agora em abril, né, de 2025, vamos ter aumento de ICMS, né, na importação de produtos, né, a famosa taxa das blusinhas, que também impacta isso para todo mundo, pessoal. Então, olha lá, a menos de um mês para o início de 2025, profissionais da contabilidade concentram suas atenções para a definição do melhor regime tributário, em termos de economia no pagamento de impostos aos seus clientes. A escolha por um dos 3 regimes fiscais previstos na legislação, lucro real, lucro presumido ou simples nacional, é feita no início de cada ano e não pode ser alterada. Nós tivemos inclusive entre aspas, tá, pessoal, um bate-boca no lado positivo, tá, não nada agressivo, com um parceiro nosso que cometeu esse erro falando para um cliente que pode ter mudança no decorrer do regime de coisa. Olha, isso raramente procede. O que a gente vê que às vezes acontece é empresas do Simples Nacional saírem do Simples quando estoura o faturamento por um período maior do que 3 meses. Fora isso, como está comentando aqui, raramente há o tipo de mudança, a menos que seja no início do mês. De que mês? Janeiro de 2025, ou seja, o próximo ano subsequente no primeiro mês. Vamos lá. É importante lembrar que a decisão tributária tomada neste ano ou até o início de 2025 acompanhará a empresa durante todo o ano, não se tratando de algo simples que possa ser revisto facilmente. Uma análise precisa para ser feita para o regime tributário é feita por meio de simulações, levando em conta, olha lá pessoal, o valor das alíquotas, as particularidades de cada um quê? De cada um cliente, de cada um CNPJ que utiliza esse tipo de coisa, tá? O faturamento, a lucratividade, a sazonalidade dela, projeção de resultados, atividade exercida, valor da folha de salários e cenário econômico. Então vocês veem que a macro que é feita para fazer essa simulação envolve muitas informações internas e externas que impactam no nosso ambiente interno, tá pessoal? Neste ano, de acordo com especialistas, a reforma e a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo que está em curso no Congresso Nacional não deve influenciar a escolha do regime tributário em 2025, já que a fase de transição começa em 2026. No entanto, chama atenção para mudanças importantes na legislação ocorridas neste ano que devem pesar nessa decisão. Olha quais decisões, pessoal. É o caso, por exemplo, das novas regras envolvendo a desoneração da folha de pagamento que possam vigorar a partir de 2025, de acordo com a Lei 14.973, sancionada em setembro deste ano. Continua valendo até o fim de 2024. A substituição da contribuição previdenciária, que é o percentual de 20% sobre a folha de pagamento de salários, por uma taxação de 1 a 4,5% sobre a receita bruta para os 17 setores da economia. A partir de 2025, haverá uma remuneração gradual de 5% ao ano até atingir os 20% em 2028. Outro fator importante deve ser analisado este ano no estudo para escolher o melhor regime tributário é a tendência dos estados a revogarem benefícios fiscais. Que benefícios são esses? Um exemplo, pessoal. São Paulo, por exemplo, tem tido uma política de não renovar benefícios fiscais de ICMS com o intuito de manter o equilíbrio na arrecadação. O contribuinte precisa estar atento e verificar com cautela se o benefício que ele usufrui em 2024 vai permanecer em 2025. Então vocês veem que, assim, apesar da reforma tributária ainda não estar sendo discutida, os estados, outras medidas que o governo vem fazendo já estão impactando com isso. Então, pessoal, olhem, conversem com calma, façam essa avaliação. Aproveitem aí as empresas que fizerem um período agora de pausa, né, de recesso agora no final do ano, devido ao Natal e Ano Novo. Converse com o contador, passem para ele a previsão, peçam para ele fazer uma avaliação dos cenários, qual o impacto real para vocês por isso. O que a gente tem visto, a gente critica bastante a parte de contabilidade aqui, né, pessoal, no Brasil, é que os contadores ficam muito presos a atividades simples. Que atividade simples que a gente menciona? É te mandar os impostos, é mandar isso, mandar aquilo. Ele não é aquele parceiro colaborativo que chega para conversar com vocês. Olha, vamos fazer uma avaliação, vamos ver se está isso melhor. Ele não tem essa preocupação para você realmente, como parceiro. Infelizmente ele vê como cliente, é apenas uma forma de ganhar dinheiro em troca de um serviço prestado de forma bem básica. Tá, pessoal? Bom, só para finalizar esse tema de vocês aqui de hoje, foi feita uma reportagem, uma avaliação, e isso acho que impacta diretamente na cultura do brasileiro sobre educação financeira, que é a percepção do brasileiro sobre a economia.
Melhorou ou piorou? Como ficou essa análise? Olha só, eu vou depois debater isso com vocês, mas não esqueça que eu falei. Olha só como está a cultura do brasileiro sobre a questão da economia, a questão da educação financeira que nós deveríamos todos ter. Bom, o índice dos que consideram que a economia do Brasil melhorou nos últimos 2 meses, melhorou, caiu de 33% para 27% em dezembro. Então a gente vê o seguinte, que ele falou, no último ano, comparando, os brasileiros tiveram uma percepção que a economia do Brasil melhorou, caiu de 33% para 27%. Outra pesquisa, no entanto, afirma que piorou de 41% para 40%, se manteve mais ou menos estável. Para 30% dos entrevistados, a economia ficou do mesmo jeito em 12 meses, ante 22% da sondagem de outubro. Não sabem, não opinaram, se manteve praticamente estável de 4 para 3. Mas olha só a parte como a gente fala sobre a educação e o conhecimento realmente do brasileiro sobre economia. A pesquisa aponta ainda que subiu de 45% em outubro para 51% em dezembro a porcentagem de entrevistados que dizem que a economia do país vai melhorar nos próximos 12 meses. Os que afirmam que a economia vai piorar caiu de 36% para 28%. Para 17% a economia ficará do mesmo jeito antes de 18%. Então a gente vê que é o seguinte, uma projeção dessa mesmo pessoal para o futuro aponta que eles acham que a coisa vai melhorar, que não vai piorar, que vai se manter realmente estável. No entanto, olha só, segundo a pesquisa, 61% afirmou que o seu patamar financeiro atual está abaixo do esperado e que 18% já está acima. 17% consideraram que o patamar está dentro do que esperava. Então vamos lá, reprovando o que ele falou. Então a gente viu que a boa parte da população está vendo que a economia piorou. No mesmo entanto, a mesma percepção desse mesmo pessoal é que vai melhorar de médio a longo prazo. E, no entanto, o que eles têm hoje é que caiu a patamar financeiro, ou seja, a renda deles tem caído nesse período acumulado. Com isso, fizeram algumas perguntas básicas para ele. Como é o poder de compra? O que vocês sentem do poder de compra nesse período? Comparado com um ano atrás, o poder de compra dos brasileiros hoje é maior para 19% dos entrevistados, antes 8%. Já 68% desse poder o que é menor, antes era 61%. E de 12% disseram que é igual, antes 9%. Não sabem responder, foi de 12%. Então você vê que o poder de compra também caiu. Então a gente vê que a percepção do brasileiro, a percepção realmente de cultura, né, dele sobre a educação financeira e orçamentária está diretamente ligada apenas ao poder de compra. Eles não estão vendo, por exemplo, a reforma tributária, esses aumentos aí que vai ter, vendo isso como um impacto também no poder de compra de médio e longo prazo. Então você vê que eles mantêm um otimismo mesmo sem saber o que está acontecendo. E isso é preocupante, pessoal. A informação é a melhor ferramenta, a melhor arma que nós temos para nos mantermos instruídos e para que a gente possa desenvolver não só o nosso mercado, mas a nossa concepção de como o mercado responde a nós. Bom, preços dos alimentos. 78% dos entrevistados apontou que os preços dos alimentos subiu, enquanto apenas 8% disseram que caiu. Conta de água e luz. 65% também dos entrevistados apontaram que o valor das contas subiu comparado com os meses anteriores também. E combustível, 59% diz que o preço dos combustíveis também subiu em relação ao período mesmo acumulado. Então, pessoal, a gente consegue ver que, por mais que o governo tenha divulgado notícias que estamos, entre aspas, com um menor índice de desemprego, tudo bem que ele mexeu nesse índice, não vamos entrar nesse detalhe, que o Brasil está crescendo, que estamos tendo um PIB arrecadatório maior, o governo continua arrecadando, mas a gente vê que na prática a sensação que o pessoal tem passando é que isso está na contramão do que é divulgado. Tá bom, pessoal? Espero que vocês vejam isso de uma forma sadia para que vocês possam desenvolver e ampliar a mente de vocês para uma situação que a gente tem que abrir os olhos e nos mantermos atentos para podermos cobrar dos nossos governantes uma melhora realmente para o Brasil. Lembrando que a inflação já está acima do teto, tivemos uma alta na Selic aí nessa quarta-feira também, subiu em 1 ponto percentual, muito acima do que esperado. Então o governo precisa realmente abrir os olhos para não ter dificuldades no futuro que ele mesmo está causando. Tá bom, pessoal? Aproveita aqui e agradeço a vocês. Não esqueça também, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram e Facebook, para que vocês recebam informações e qualquer mudança que a gente possa estar praticando. Em 2025, vamos começar a passar também para vocês um pouquinho do panorama, mostrar um pouquinho nossos controles, nosso sistema para vocês terem o primeiro contato aí também, tá bom? E caso vocês queiram, entre em contato com nós aqui, pode ser através do próprio canal, deixe seu comentário também, sua dúvida que você tenha no próprio canal, ou através do nosso site, em www.prodel.com.br. Fale conosco, entre em contato realmente conosco. Qualquer dúvida, temos o maior prazer realmente em sanar e atender vocês, pessoal.
Muito obrigado, um bom final de semana a todos vocês aí. Espero que vocês tenham aí uma semana realmente penúltima, né? Para quem vai entrar em recesso em breve aí, uma ótima semana realmente nesse período. Pessoal, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.